Ok, vamos lá, pessoal. Boa noite, então, a todos, alunos. Para quem ainda não me conhece, sou o professor Alberto Viana, sou professor da área de administração do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, este que vocês estão estudando nesse curso técnico. Desde já, eu queria agradecer demais a presença de vocês. Estamos aí com 17 pessoas, apesar de ter algumas duplicadas, não tem problema nenhum, mas isso já é um grande número nesse momento que nós vivemos. Desde já eu quero parabenizar vocês aí pela participação no curso, por não terem desistido. Afinal de contas, vocês iniciaram o curso lá no ano presencial e um mês depois iniciou a pandemia, todo mundo teve que ir para online, né? E isso traz uma mudança muito grande na forma de aprender e até para nós na forma de ensinar também. Apesar de que eu já sou professor de EAD há alguns anos, desde 2013, eu já dou aula no EAD, mas no IFRO, desde que eu entrei em 2017, é que as coisas se intensificaram de forma mais oficial. Eu era professor do SENAC, eu dava algumas aulas no SENAI, e no SENAC eu era tutor lá dos cursos também da área de administração, mais especificamente de logística. Pois bem, vocês estão vendo aqui a apresentação da disciplina, todo mundo vê? Aqui, ela aparece para vocês aí? Sim. Ok, beleza. E aí, então, deixa eu colocar, vou maximizar aqui. Pretendo não, deixa eu voltar aqui. Tem gente querendo entrar, né? Aqui, pretendo, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou me apresentando. Pretendo não me alongar demais, né, para não tomar demais o tempo de vocês. Eu acho que até uma meia-noite a gente consegue terminar essa aula de hoje. Tá? Fora isso, vocês estão liberados para fazer as atividades. Afinal de contas, vocês não fazem nada de meia-noite às 6, né? Ninguém quer ficar até meia-noite, não. É brincadeira. O objetivo é a gente ser cada vez mais objetivo nessas disciplinas, nesse conteúdo, mas sem deixar passar aquilo que realmente é essencial. Tem aluno aqui que já foi meu aluno, Edneia, né? Quem mais? Tem mais aluno aí que já estudou comigo, Edneia do curso de Finanças. Michele, tu já foi minha aluna, Michele? De que curso? RH, olha, legal, muito bom. É porque eu não estou vendo teu rosto aí, né? Tudo bem. Ah, o curso de assistente de RH, né? O FIC, não é isso? David top estudar, até meia-noite 30, ok. Motivação e trabalho em equipe, lá do curso FIC, de assistente de recursos humanos, na verdade, tão legal, muito bom ver vocês por aqui, e desde já, então, novamente agradecer, mas, como eu estava falando, eu sou professor da área de administração, a minha especialização é na área de logística empresarial, e atualmente eu estou finalizando, se Deus quiser, esse ano, se não mais tardar o primeiro semestre do ano que vem, por conta de alguns problemas, eu estarei terminando aí o meu mestrado em assessoria de administração. Tá? Eu sou mestrando nesse curso, né, no Instituto de Contabilidade e Administração do Porto, lá em Portugal. É um curso que é uma parceria do IFRO com essa instituição, com o Instituto Politécnico do Porto, e eu já fui para lá 2 vezes. Esse ano era para voltar apenas para fazer a defesa da dissertação, infelizmente, por conta da pandemia, ela foi colocada como apresentação online. Então, se Deus quiser, até o dia 31 de dezembro desse ano, estarei apresentando a defesa da minha dissertação, com o tema governança pública. Tá? No mais, eu acho que já temos aí um bom número, podemos começar, como eu falei para vocês, não vou me alongar demais no conteúdo, na conversa, até meia-noite a gente termina e vocês estão liberados aí, amanhã não é feriado, né? Então, não podemos dizer que hoje sextou, então só vai ser, se tu não sextarás hoje, também não só sextarás amanhã, tá bom? Então, vamos tirando o cavalinho da chuva, quem está trabalhando, quem não está trabalhando, de qualquer forma, amanhã também não será feriado. Tá? Você continuará com as suas obrigações, assim como eu. Estou em casa desde o início da pandemia, saio pouco. Quando saio das minhas corridas, eu gosto de correr, né? E também comecei a pedalar aos domingos, muito bacana.
Ainda não tenho bicicleta, mas de vez em quando peço uma emprestada aqui, eu troco lá e saio para pedalar. Tá? Gosto muito de correr, eu gosto de corrida, é o que eu gosto de fazer. E também os treinos, né? Mas tenho ficado muito em casa. Afinal de contas, as minhas filhas ficam em casa, sou pai, sou casado, tenho 2 filhas, uma de 6 e uma de 8, e a minha esposa, né, nós também temos um rapaz de 21, não é nem rapaz, já é homem, né, já é adulto, tá, de 21, está terminando o curso de psicologia até o ano que vem, se Deus quiser. E, basicamente, esse sou eu, professor, tá bom? Como vocês estão falando aí, eu ficarei até 00h30, para quem quiser, para quem não quiser, pode dormir, tá? Mas fiquem à vontade para poder abrir o microfone e começar e fazer as perguntas. Vamos para a aula, gente, coisa rápida. De qualquer forma, esta aula vai ficar gravada, tá bom? Ela vai ficar no AVA, eu vou colocar ela lá. Vai ficar no canal do YouTube, lá o meu canal, né? Alberto Bruno de Oliveira Viana, que é o canal institucional do IFRO, tá? Essa conta é a conta do IFRO, tá bom? E aí, conforme as aulas vão acontecendo, o objetivo é que eu faça uma aula por semana. Então, provavelmente, semana que vem eu marcarei mais uma, ainda não posso afirmar o dia, mas eu pretendo fazer as aulas sempre na segunda ou terça-feira. Quais são os dias das aulas do Guilherme? Hein? O objetivo é dar essas aulas ao vivo, tá? Eu gosto muito de vídeo e tal, mas assim, às vezes não fica claro para o aluno. O bom é essa interação aqui, o aluno já pergunta na hora, já sai daqui com a dúvida tirada. Qual o dia das aulas do Guilherme, que ele está tendo aulas com vocês? O dia da semana. Alguém pode responder? Professor, é o Roque. Diga, Roque. Ele está alternando, uma noite tem outra não. Um dia sim, dia não, ele está com vocês online? No caso, amanhã, como ele é feriado calendário escolar. No IFRO é calendário, é feriado para nós. No caso, vai retornar segunda-feira. Aí dia sim, dia não, ele tá com vocês. Isso. Então, eu vou ter que alternar, ou no mesmo dia que ele, para que vocês não fiquem... porque vocês estão tendo só a minha disciplina e a dele, não é isso? Nesse momento? Então, aí eu vou verificar com ele qual o melhor dia e provavelmente nós devamos fazer isso. Mas, assim, eu não pretendo ficar 3 dias na semana com vocês, não. Eu devo dar aula ou no início da semana, ou meio da semana, ou segunda, ou terça, ou até mais tardar quarta, e no máximo passar ali algumas informações do que eu quero do conteúdo para vocês. Vamos então, vocês já estão ligados, os microfones, essas coisas todas aí, vocês também já estão por dentro do projeto interdisciplinar, né, que eu estou com ele, é isso, vocês já devem estar fazendo algumas atividades, que é a criação da empresa, já devem ter acesso às pastas, já foram criadas as pastas do Drive, para vocês postarem. Os grupos também já foram criados. Quem quiser responder no chat ou falar no... A pasta do Drive não foi criada ainda. Ainda não? Paulo, então vamos verificar, vou providenciar a situação com o Guilherme, tá? Se sou eu ou se vai ser ele que vai criar. E aí nós vamos criar para poder vocês começarem a postar os materiais lá. Eu gosto muito, nesse período nós vamos trabalhar um texto, que vai ser um texto online, e esse texto vai estar no Google Docs. Tá? Provavelmente vai ser um texto a partir da semana que vem, mas eu vou explicar melhor na semana que vem para vocês. Tá bom? Por hora, vamos começar a nossa aula, e já passamos aí um bom tempo, né? Vou colocar aqui para vocês, então... Então, vocês já sabem meu nome aí, Alberto Bruno, de Oliveira Viana, e coloquei a disciplina errada aqui. Também estou dando aula de administração da produção, organização, sistemas e métodos. Pronto. Então, gente, organização de sistemas e métodos. Já passei para vocês a minha formação, algumas experiências que eu tive aí, já coloquei aqui também, depois vocês deem uma lida, né? Os slides, eles estão no AVA, vocês têm tido acesso ao AVA, tá bom? E aí nós temos aqui a ementa, que eu também não preciso passar, porque ela vai estar lá no plano de ensino, no plano de aula,
que também está no AVA, vocês precisam acessar o AVA, acessar a parte da disciplina, até porque é lá que estarão esses instrumentais e tudo isso, então não precisa também perder tempo lendo todo esse conteúdo aqui, mas os objetivos são interessantes. O maior objetivo aqui, desenvolver o pensamento sistêmico para análise, avaliação e redesenho de processos e estruturas organizacionais. Lembrando que essas estruturas organizacionais são exatamente as estruturas que vocês vão trabalhar comigo nessa disciplina de organização, sistemas e métodos. Outra é exatamente introduzir conceitos e estratégias de qualidade organizacional, construir procedimentos e técnicas de intervenção que beneficiem o ambiente organizacional. O formato das aulas vai ser aula expositiva, como eu falei, vai ser ou via Meet, tá bom? Deixa eu escrever aqui, ou via BBB, nós vamos verificar como é que vai ficar essa situação, tá bom? Vai ter desenvolvimento de atividades individuais, exposição de problemas durante as aulas e, é claro, teoria e prática. Por que prática? Porque vocês estão participando do projeto interdisciplinar e lá nós teremos a prática aí da teoria que vocês estarão aprendendo daqui para frente. Então, o que é OSM, gente? Quem se arrisca aí a falar para mim o que é OSM? O que vocês entendem como OSM? Alguém arrisca? Alguém quer falar aí? Organização, sistemas e métodos. O que é? Alguém? Não? Vamos lá? E aí? Vamos de um por vez, calma. Não precisa todo mundo de uma vez. Alguém se arrisca? Ó, David já falou que não sabe. Tudo bem, é bom assim. Já falou, sei ou eu não sei. Então, né, alguém quer arriscar? Não, vocês estão tímidos ainda. Vamos participar, tá, gente? Vamos lá, a minha aula é uma aula que a Edneia já sabe, né? Edneia tá aí ainda? Já saiu. Né? A minha aula com ela foi presencial, é verdade, e não, ela saiu, né? Deve ter caído a conexão dela. E no presencial, geralmente, eu gosto de bater na parede, fazer barulho, né? Chamar a atenção mesmo do aluno que estiver dormindo lá e, né, eu dou uma batida na parede, pá! Fala alguma coisa alta, o aluno já se esperta. Aqui não dá para fazer isso, a não ser que você esteja com o microfone no ouvido, e aí eu vou falar um pouco mais alto, você vai dar um pulo aí. Mas, enfim, pessoal, né, OSM, vamos aqui para o que interessa, para que vocês não percam tempo, né, mas eu gostaria que vocês, a partir de hoje, passassem a participar um pouco mais, tá? Vocês não tenham medo de responder alguma coisa errada, não tenham medo de responder alguma besteira, respondam realmente aquilo que vocês conhecem, porque é dessa forma que eu vou saber alinhar a forma que eu vou trabalhar esse conteúdo com cada um de vocês. Então, antes de nós falarmos de OSM, nós precisamos falar de organização, né? Que a organização nada mais é que um conjunto de pessoas com objetivos comuns. Nós podemos nos chamar, a nossa disciplina de uma organização? Sim, porque nós temos um objetivo que é o aprendizado da disciplina de organização, sistemas e métodos. Nós temos esse objetivo comum, vocês como alunos aprender e eu como professor de ensinar. Sistemas, então, disposição das partes ou dos elementos de um todo, tá, ordenados entre si, que funcionam como uma estrutura organizada. É como o nosso corpo humano, tá? Nosso corpo humano é um sistema. Ele depende tanto do ambiente interno, né, quanto também do ambiente externo. Se estiver fazendo frio, o corpo vai sentir? Vai. Você vai precisar se encapar, você vai precisar de fazer alguma coisa. E a parte interna? São os membros e são os órgãos funcionando, tá? E cada um interdependente do outro ali, cada um fica dependendo um do outro. O coração funciona sozinho? Não, ele precisa de sangue, ele precisa de oxigênio, ele precisa de várias outras coisas que estão atreladas aí a esse sistema do corpo humano que nós conhecemos, assim como qualquer outro ser vivo. Os métodos, então, é um procedimento, é técnico ou meio para atingir determinado objetivo. O que seria método hoje nas organizações? São as normas, as leis, os regulamentos e tudo aquilo que está escrito a termo, dizendo exatamente o que se precisa fazer, qual o objetivo a ser alcançado, qual a meta a ser alcançada, como se vai trabalhar para poder chegar ao alcance dessas metas, ao alcance desses objetivos, ou simplesmente um regulamento que você deve seguir. Não, para poder trabalhar nessa empresa, você tem que fazer isso e aquilo. Se você fizer tudo isso, você estará cumprindo aí
o método ou a metodologia a ser utilizada. Sabe um exemplo que eu gosto muito de utilizar? Não sei se as mulheres do grupo aí vão concordar comigo. Eu lavo louça, gente. Eu faço um bocado de coisa em casa, principalmente depois que fiquei em casa, eu sou um dono de casa. Não sou mais um professor, só professor. Sou um dono de casa. Eu já era. Agora eu virei de uma vez. Tá? Mas a vida inteira, desde que eu casei, eu passei a lavar a louça, e a louça da seguinte forma: eu separo tudo bonitinho, copos, pratos, talheres e panela. E eu começo a lavar por onde? Por onde? Responde aí alguém. Professor, quem é que está falando aí? Vamos lá. Parabéns, professor. Olha aí, está me dando os parabéns. Gente, eu sou dono de casa, eu tenho 2 filhas e eu tenho que cuidar delas, né? E aqui eu faço tudo. Começo pelos pratos. Não, eu começo pelos copos porque eles não têm gordura. Né? E aí eu vou para aquele menos gorduroso até chegar no mais gorduroso, que vai ser a panela. Né? Eu começo pelos pratos, né? Eu começo sempre pelos copos, tá? E eu separo. Gosto muito de... Olha só o método que eu utilizo. Separar tudo bonitinho para poder pegar parte por parte. Parece que você termina de lavar uma louça enorme mais rápido, porque elas estão organizadas. Acredite. E eu geralmente gosto de colocar elas na cuba lá cheia d'água, com um pouquinho de sabão e água sanitária, que parece que lava mais fácil. Olha só a loucura do cara aqui, né? Ó, Cris Miller, eu vou pelos pratos por causa do escorredor, para ele não molhar os copos que ficam embaixo. Olha, já é uma forma diferente, né? Olha, de pensar. Olha só o método que ela utiliza, já pensando na otimização da secagem dos copos. Não, ele vai escorrer logo lá, e quando você for colocar o copo, não vai estar escorrendo mais nada. Muito bem, olha aí, eu não tinha pensado nisso. Então, gente, o método, na verdade, ele é claro, cada um de nós temos um método diferente a ser cumprido, mas as organizações têm métodos específicos para cada departamento, para cada seção, para cada função. Deixa só um minutinho, deixa eu pedir água para alguém aqui. Já estava falhando aqui a voz. Gente, vamos lá então, voltando. Estávamos falando do método, né? E eu falei do método de lavar a louça. Agora nós vamos aqui, ó, para o contexto histórico, exatamente para nós começarmos a entrar nessa situação, nessa questão da organização, sistemas e métodos. Antigamente o trabalho era individual, né? E se tinha mais esforço para conseguir alguma coisa em mais tempo. A partir do momento que se passou a trabalhar em grupo, você começasse a ter mais resultado, né? Ou seja, fazer menos esforço e conseguir as coisas em menos tempo. Tá bom? Aqui não, obrigado. Esse contexto histórico também começou a trabalhar aí essa questão das organizações a partir dos militares, né? Das organizações militares, das guerras, né? Imagine você que existiam guerras, e como é que essas guerras funcionavam sem ter estratégia, sem ter organização, sem ter exatamente um método para poder atacar ali o adversário ou tentar ganhar aquela batalha ou a guerra como um todo. Não é verdade? Nós tivemos também a Igreja Católica Romana, que é um grande exemplo de organização, né? Até hoje nós temos aí a Igreja Católica como um dos exemplos de organização, porque eles reinaram por muitos anos aí como a questão da Santa Inquisição, ou tantos outros métodos utilizados por ele nas épocas antigas. Eles ainda continuam, né? Podemos dizer que são organização, afinal de contas, existem milhares de fiéis de todas as religiões do mundo inteiro, tá bom? Então, nós tínhamos aí organizações militares versus a Igreja Católica, mas um não vai de encontro ao outro, tá bom? É apenas para vocês entenderem, até nós chegarmos realmente lá no século XVIII, século XIX, né, com a Revolução Industrial, que, na verdade, começou a trazer uma mudança radical naquilo que aquelas pessoas que viveram naquele período ali passaram a enxergar as coisas como funcionavam, né? A Revolução Industrial, ela trouxe uma modernidade nunca vista, né? Antes por conta da máquina a vapor e depois do motor elétrico e também a combustão, assim sucessivamente ao longo dos anos.
A Revolução Industrial passou a exigir mais das organizações, né, até por conta do crescimento dessas indústrias, do crescimento dessas fábricas como um todo. Entendem? Antes de falarmos da administração científica, deixa eu ver o que vocês estão comentando aí. Não, ninguém mais entrou. Acho que ninguém mais pediu para entrar aqui também. É isso, vamos continuar. Então, nós estávamos ali falando dessa Revolução Industrial, e ela, é claro, a Revolução Industrial, ela passou a trazer teóricos, na verdade, pessoas que começaram a pensar na forma racional de se trabalhar, na forma racional de começar a enxergar a administração e, é claro, os meios para se produzir, ou os trabalhadores para se produzir de uma forma mais eficaz, mais eficiente. E aí nós começamos aí com uma das primeiras teorias, foi exatamente lá da abordagem clássica da administração, que é a administração científica, lá por Taylor, né? Frederick Taylor, que foi o pai da administração científica, Fayol foi da administração clássica, e ele pensou aí na divisão do trabalho, na verdade, ele passou a trabalhar com a divisão do trabalho, com a sua teoria chamada tempos e movimentos, que ele fez o cálculo lá que cada trabalhador trabalhando X horas poderia produzir X produtos em determinada sessão, em determinada atividade. Vocês podem ler um pouco mais sobre a administração científica, podem até fazer pesquisas aí, vocês vão encontrar milhares de coisas, mas esse é exatamente um dos principais, tá? Frederick Taylor. Tá? E a organização, na verdade, é como uma máquina. Olha só como é que era o pensamento dele, né? Que segue um projeto pré-definido. O salário é importante, mas também não é fundamental para a satisfação dos funcionários. Olha o pensamento mecanicista, tá? Dele na época. A organização é vista, de forma fechada, desvinculada de seu mercado. Ele pensava somente naquela parte fechadinha, tá? A qualificação do funcionário passa a ser supérflua em consequência da divisão de tarefas, tá? Que são executadas de maneira monótona e, finalmente, ela faz o uso de exploração dos funcionários em prol dos interesses particulares da empresa. Por que eu falei dessa questão da abordagem mecanicista? Porque, na verdade, eles tinham, Taylor tinha a visão, Taylor e os teóricos, os pensadores, os industriais daquela época, eles tratavam, na verdade, o trabalhador, chamado de operário, como uma máquina. Opa, você tem X horas para trabalhar e você tem que produzir X peças. Ou parafusar, apertar parafuso, vocês vão ver mais à frente lá, com certeza o Guilherme já deve ter falado, mas também do filme do Chaplin, na verdade, que é o Tempos Modernos, e é exatamente aquela função. Aquele filme, na verdade, foi uma ironia à indústria da época, na verdade. E aí, os resultados da administração científica, nós temos aqui essa imagem, né? Olha só a situação. Vou me aposentar amanhã. E sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Olha só como é que era a abordagem mecanicista e fechada. Na verdade, você era contratado para apertar parafuso, para poder fazer aquela... E era somente aquela função. É a divisão do trabalho. Você se tornava especialista somente naquilo. Mas muitas vezes você sequer sabia o que você estava produzindo. É claro, isso é apenas uma imagem que traz aí de uma forma irônica, né? Claro que você sabia que estava trabalhando numa empresa de armamento, de panelas, enfim, de qualquer tipo de produto, mas você simplesmente fazia determinada ação sem saber para que era aquela ação. Imagina se você estivesse montando um carro, milhares de peças, milhares de coisas. Eu não sabia qual era a seção que você estava. E aí nós temos o vídeo Tempos Modernos, que eu gostaria que vocês, em um outro momento, clicassem no link e assistissem, se ainda não assistiram, tá bom? Não vamos passar ele aqui, que não é o objetivo no momento. Outros resultados, né? A divisão do trabalho, como eu falei para vocês. Olha só como é que é a situação na parte moderna, se nós tivéssemos a administração científica atuando até hoje. Tio, posso lavar o vidro? E eu posso enxugar? E eu dou um brilho, tio. Era a divisão total do trabalho. Ninguém conseguia fazer, na verdade, as pessoas não eram contratadas para fazer o serviço inteiro. Igual tem hoje os flanelinhas na rua, né? Que eles já jogam o sabão,
um lado da vassoura, do mesmo cabo, ele já faz ali, esfrega, o outro já é rodo, ele sai puxando e ganha a moedinha dele. Olha só, se a administração científica estivesse pairando até hoje, como é que seria? Eu precisaria 3 para poder fazer todo esse serviço. Gente, a minha voz está falhando? Vocês estão me ouvindo bem aí? Alguém fala alguma coisa aí? Será que vocês estão na sala ainda? Ou... Tá bom, professor. Ah, tá aí, ó. Tudo bem. Ouvi umas 3 pessoas aí, menos mal. Achei que eu estivesse sozinho aqui. Valeu, David. Tá bom, viu? Obrigado. Vamos lá, então. E aí, gente, né, os resultados da administração científica é exatamente a questão da divisão do trabalho. Taylor pensava, e tem gente querendo entrar aqui, né? Taylor pensava simplesmente no ato de dividir o trabalho e especializar o trabalhador naquela função para poder cumprir com a sua tarefa. Vamos seguir. Está falhando a minha voz aqui, eu acho. E aí nós passamos, então, para a administração, a teoria clássica criada lá. Cadê o nome dele? Henri Fayol, pai da administração clássica. Fayol já começou a pensar nas estruturas. Olha só, isso aqui é tema do trabalho de vocês, do projeto interdisciplinar. A teoria clássica passou a pensar na organização como um todo, a sua parte estrutural, na qual a gestão, ou seja, a administração da organização, ela era primordial para os resultados organizacionais daquelas empresas no período da indústria, ali início do século XX, tá? Então, ele começou a pensar nessa parte estrutural das organizações, tá? Voltado aqui, aí vocês vão trabalhar essa questão nós vamos trabalhar na disciplina também, essa questão do organograma com vocês, é o que vocês vão fazer. O projeto interdisciplinar, ele vai trabalhar exatamente essa abordagem clássica aqui da estrutura organizacional da empresa, e é claro, vocês vão fazer lá a simulação do processo de contratação, né, de pessoal, na disciplina de gestão de pessoas. Então, ó, na época da administração clássica, Fayol criou lá as 5 funções principais da gerência administrativa, que é o planejar, comandar, organizar, controlar e coordenar. Esse aqui está errado. Deixa eu corrigir aqui. É o POCCC, tá? Ou POC3. Deixa eu até colocar isso aqui para vocês. Ou POC3. Tá bom? E aí vocês analisem bem a situação aqui, ó. O POC3, na verdade, ele trabalhava a organização como um todo. Para Fayol, o objetivo maior era que a organização tivesse uma hierarquia bem definida e os resultados sairiam da forma mais correta possível. Ele não pensava simplesmente só no operário, mas ele sabia que o objetivo maior de uma organização funcionar era da parte hierárquica como um todo, ou seja, da unidade de comando que existia naquela organização para que as coisas fluíssem da forma mais correta. E aí, ele criou aí as 5 funções principais da gerência. Nós veremos mais à frente que a teoria neoclássica, ela já trouxe uma flexibilidade maior e, é claro, trouxe também uma nova abordagem das funções administrativa ou funções do administrador, que, na verdade, é só o PODC, que é planejar, organizar, dirigir e controlar, tá? E fizeram uma fusão aqui do comandar e do coordenar, e colocar apenas o dirigir, tá bom? Mas isso não é o momento para nós falarmos disso, porque a abordagem neoclássica é mais para frente, acima da década de 50. E aí, quais eram os paralelos aí entre Taylor e Fayol? Taylor estudava a empresa, olha só, privilegiando as tarefas de produção. Fayol não, ó. Ele privilegiava as tarefas da organização, tá? Por isso que ele pensava na estrutura como um todo, enquanto o outro estava pensando apenas na produção. A ênfase dada por Taylor, né, era sobre a adoção de métodos racionais e padronizados, tá? Bem como a máxima, olha só, máxima divisão de tarefas. E já Fayol enfatizava a estrutura formal da empresa, ele pensava na empresa de uma forma mais organizada por meio da sua estrutura formal, tá bom? E aqui a adoção, inclusive, de princípios administrativos pelos altos escalões como um todo. E aí, como é que surgiu o que aconteceu aí? Não. E aí começou a surgir a evolução da organização, sistemas e métodos, né? Porque, na verdade, deixa eu ver, tem mais um aqui? Não. Começou-se a pensar que as organizações, elas não eram somente
trabalhadas de forma mecânica e não somente pensada na estrutura ou na forma racional da estrutura como um todo, né? As pessoas, as organizações, elas também precisavam, as pessoas tinham necessidades, e essas necessidades provocaram o quê? O trabalho em grupo, né, de forma racional e coordenada pelas organizações, para a produção de bens e serviços, com isso gerando uma melhoria da qualidade de vida. Afinal de contas, nós vimos lá no primeiro slide que organização é a formação de uma ou mais pessoas voltadas para um objetivo comum entre elas, tá? Uma organização, um carrinho de cachorro-quente pode ser transformado numa organização? Pode, se ele tiver o rapaz, que está o vendedor, e mais uma pessoa lá trabalhando com ele. Essas duas pessoas têm um único objetivo, fornecer um cachorro-quente de qualidade, né? Para que outras pessoas comprem, gostem e venham comprar mais vezes. Tá? E eles, é claro, têm necessidades humanas. Eles precisam do dinheiro para sobreviver, eles precisam do dinheiro para poder manter uma família como um todo, comprar coisas para si, ou seja, necessidades que precisam ser supridas. Tá? E aí a evolução da OSM, ela surgiu por meio da teoria clássica, né? Da organização formal, teoria de Fayol, né? Os princípios gerais da administração, POC3, e também das funções do administrador. Uma teoria que nós não vamos trabalhar aqui, mas é necessário citar, é exatamente a teoria da burocracia, que ela também pensava na organização formal, de forma burocrática, ou seja, por meio de documentos, por meio da forma racional do trabalho humano. Max Weber, que é o pai pensador dessa teoria, ele idealizou ela pensando que as pessoas, se cumprissem tudo aquilo que estava escrito no método, olha só a questão do método, o trabalho iria fluir de forma muito mais correta. Só que algumas coisas começaram a se engessar ao longo dos anos, né? A teoria da burocracia, ela falhou exatamente porque as pessoas estavam simplesmente presas ao método, ao documento, a forma que estava escrito aquele documento para ser cumprido daquela forma, tá? E elas não pensavam em mudar, em flexibilizar ou em melhorar. Isso até quebrou um pouco aquele entusiasmo da questão da meritocracia. A pessoa estava ali, ela poderia ter o talento que fosse, mas ela chegava, ela tinha que cumprir o método, né? É uma forma racional de se pensar, é a racionalidade organizacional. E aí, em seguida, vem a teoria estruturalista, né, que já trouxe uma abordagem múltipla, né? Organização formal e informal, isso já trabalhando também na questão das relações humanas como um todo, tá? Uma análise intra-organizacional e também interorganizacional. Tudo certo por aí, pessoal? Certo, David, Roque, tudo certo aí, Cris Mila, Leonice, Salete, vocês que vieram chegando, foram entrando logo em seguida aí, Renata, Oliveira, Liz, quem mais? Nós temos 20 pessoas aqui, 20 comigo, né? 18, na verdade, porque conta-se comigo e a apresentação. Deixa eu desligar esse ar que está deixando a minha voz aqui totalmente embargada. Ok, né? Vamos lá, vamos continuar. Então, vamos dar sequência. Estamos finalizando já, faltam poucos slides aqui, a gente finaliza. Tá? Então, aí criou-se, na verdade, as habilidades do administrador, com todas essas teorias. Tá? Habilidades conceituais, né, que estão relacionadas com a capacidade do administrador para coordenar, integrar todos os interesses e atividades. Elas permitem que o administrador, veja bem, olha só, gravem esse nome, essas habilidades conceituais. Cadê a canetinha? Está aqui. As habilidades conceituais, ó, elas estão voltadas aqui, ó, para o administrador analisar e interpretar situações abstratas e complexas. Não é simplesmente a forma que uma pessoa lava a louça, não é simplesmente a forma que uma pessoa dobra o lençol de uma cama, alguma coisa desse tipo. Mas são coisas simplesmente que você não tem como imaginar que aquilo possa acontecer, mas ó, as habilidades conceituais estão relacionadas a isso. Está compreendendo aqui, ó, como as partes influenciam o todo, tá? Imagine lá que, às vezes, uma batida no trânsito que você acompanha durante o dia, ela pode influenciar o teu dia. Uma briga de trânsito, né? Você já pensou, para se imaginar aqui, se você começa o seu dia assistindo a determinada notícia, tá? Essa notícia pode influenciar no teu rendimento durante o dia, se for uma notícia ruim,
tá? Ela pode influenciar. Se for notícia boa, ela também vai influenciar para o bem. Vocês já pararam para imaginar isso? Muitas vezes eu prefiro não assistir determinados jornais porque traz determinadas mensagens que podem me abalar, né? Por mais que aquilo não aconteceu comigo, mas aconteceu com outra pessoa. Tá? Aconteceu, e poderia ter acontecido comigo. E aí é essa situação que começa a me abalar, tá? Durante o dia, enfim. Isso interfere, gente. Isso aqui são situações exatamente abstratas e complexas, tá? Elas permitem aqui, ó, essas habilidades, a definição de uma visão e de uma estratégia de sucesso para a organização e possibilita a identificação de oportunidades que nem sempre são percebidas pelos outros. Ao mesmo tempo que a notícia ruim pode te abalar, a notícia boa também pode trazer um resultado. Aquilo pode te deixar animado, pode te trazer um rendimento muito maior e, às vezes, te traz determinados resultados que nem você esperava durante aquele dia. As habilidades técnicas, tá? Elas já estão relacionadas aqui ó, com a capacidade do administrador para usar ferramentas. É aquele cara que sabe usar ferramentas, ele sabe trabalhar com procedimentos, técnicas e conhecimentos especializados, tá? Quanto maior a facilidade em desempenhar, maiores habilidades técnicas do administrador. É o manejo, tá? É você que sabe ali instalar determinado instrumento, uma porta, mexer com a tomada, alguma coisa desse tipo, tá? É importante para as tarefas que desempenham, por exemplo, elaborar um orçamento, realizar um teste de produto, entre outras coisas. As habilidades humanas, né, elas já dizem respeito à capacidade do administrador para se relacionar a outras pessoas ou grupos, tá? Afinal de contas, elas são as habilidades humanas, não é verdade? Envolve a capacidade de trabalhar e se comunicar com outras pessoas, entendendo-as, motivando-as e liderando-as, tá? É importante estabelecer relações com grupos de interesse externos e para conseguir agregar os membros internos em torno de uma visão e estratégia para a organização. Cadê? Eu vou voltar aqui. Como é que vocês estão aí? O que vocês acham? Como é que está a situação? Entenderam aí as 3 habilidades conceituais, habilidades técnicas e habilidades humanas? Essas são super importantes. E aí você começa a pensar que as organizações elas são bem mais complexas do que aquilo que a gente imagina. Quem de vocês trabalha aí? Todo mundo trabalha? Está todo mundo trabalhando? Eu trabalho. Roque, Liz, né? Prismila, trabalha. E mais? Vocês começam a partir do momento que vocês começaram a estudar esse curso, vocês passaram a entender determinados processos da organização de uma forma totalmente diferente. Vocês começam a perceber que nem tudo é tão mecânico igual era a teoria da administração científica de Taylor. As coisas hoje, elas necessitam de determinada flexibilidade, tá? E muitas vezes até do pensamento informal, tá? Do relacionamento informal, porque nem tudo que está escrito, né? Ou, se não está escrito, vocês começam a ter rotinas e costumes criados ao longo da organização que podem fazer com que aquilo se torne padronizado ao longo do tempo, tá bom? Vamos seguindo aqui, então. Aí aqui tem um breve resumo das habilidades técnicas, humanas e conceituais, tá? E essas habilidades, elas estão relacionadas aqui em vários níveis da organização. Cada habilidade do administrador ou do analista de OSM, por exemplo, as habilidades conceituais, cadê aqui a canetinha? Gosto de usar caneta, gente, eu preciso de um quadro. As habilidades conceituais, a partir da próxima aula vai ter um quadro aqui atrás, vocês vão ver. As habilidades conceituais, né, vocês lembram lá que elas estão relacionadas a habilidades para trabalhar com o abstrato, com o abstrato e o complexo. E elas estão mais voltadas ao quê? Para a cabeça da organização no nível estratégico como um todo. As habilidades humanas, elas já estão mais voltadas para o nível tático, né? É aquelas habilidades que você precisa ter determinados comportamentos, mas também você precisa pertencer a determinado grupo para poder aprender a trabalhar, poder lidar com as pessoas da forma correta e não simplesmente tratando lá com boi, com cavalo, como vocês quiserem, tá? E as habilidades técnicas, que é exatamente aquela do saber fazer, exatamente a base da pirâmide, a base da organização,
São os vendedores da Gazin, são o pessoal que trabalha no chão de fábrica, são as pessoas que estão ali na limpeza, na segurança diária de determinada organização, como todos, frentistas de posto de gasolina e tantos outros. Tá? Quais são as habilidades do administrador? Para Tadeu e Cruz, né, eu trago aqui um conceito, OSM, então, é o estudo das organizações por meio da análise de cada uma das atividades a fim de criar procedimentos que venham a interligá-las de forma sistêmica. Nossa, é horrível passar isso aqui. Vocês estão vendo aí que a minha escrita aqui tá meio ruim. Rocha define o OSM como sendo a função mista, tá? De organização e planejamento, desenvolvendo-se na construção da estrutura de recursos e também de operações de uma instituição, tá? A determinação dos planos, principalmente na definição dos procedimentos, rotinas e métodos, tá? Sempre que vocês ouvirem falar em organização, sistemas e métodos, vocês vão estar trabalhando a organização como um todo e não somente a parte estrutural, mas também a parte conceitual, a parte humana, tá? É claro, tudo isso organizado de forma racional, para que você entenda o todo e não simplesmente determinado departamento ou determinada parte. Quais são essas habilidades, então, do analista? Por se tratar de uma função muito especializada, né, requer um profissional de mesmo porte, ou uma visão sistêmica, tá bom? De toda a empresa, e não somente de determinado departamento, não somente de determinada área. Ah, mas eu sou formado em recursos humanos. Ah, mas eu sou formado em contabilidade. Ok, mas ele pode ser, tem condições de ser um analista do SM? Tem, mas para isso ele precisa ter aquela visão sistêmica, ele precisa ter a visão do todo. Tem pessoas que têm esse tipo de perfil, nem todo mundo tem, mas aquelas que têm, elas geralmente tendem a dominar determinados cargos, né, e a garantir, talvez, os melhores cargos na organização. Quais são, então, essas habilidades? Ser eterno pesquisador, ser versátil, possuir uma visão empresarial, ter forte capacidade de análise e síntese, ser altamente criativo, saber promover a integração interdepartamental e também ter capacidade de liderança para processar determinadas negociações. Como é que está a organização, sistemas e métodos na atualidade? Ela está mais focada nos processos, nós vamos entender isso nas aulas ainda que virão. Ela é mais planejada na estratégia e ela também procura utilizar os melhores métodos para alcançar os objetivos da organização. Ela também tem como finalidade auxiliar na elaboração e ou na melhoria dos procedimentos que veremos mais à frente. Ela também usa como ferramentas no processo de melhoria das empresas organogramas, vamos trabalhar com os organogramas, né, nessa disciplina, formulários, fluxogramas como um todo. Talvez o fluxograma não, mas eu devo passar o conceito. Tá? E os objetivos principais são eliminar o supérfluo, claro, é otimizar os recursos das empresas e também maximizar os resultados. Né? Olha só isso aqui, ó, uma imagem mais voltada aí para a área pública. Está aqui o dinheiro público. Aí, ó, como é que o dinheiro público é utilizado? Me paga um cafezinho, estou sem trocado. Espera aí, ei, amigo, troca R$100 para mim. Isso tudo aqui, ó, pedindo para o servidor público como um todo. É uma imagem de forma irônica, né? Gente, acabou o conteúdo de hoje. Tá? Nós vamos trabalhar aqui uma atividade prática de ensino. Essa atividade já está no AVA, tá? E nós vamos trabalhar, na verdade, a evolução das organizações. O grande objetivo de vocês... deixa eu voltar aqui. O grande objetivo de nós estarmos aqui hoje foi passar essa parte mais inicial, essa parte mais básica aí da organização, sistemas e métodos. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, tá? Antes de eu começar a falar na atividade como um todo, vou até parar de apresentar para mostrar para vocês como é que vai ser feita ela aqui. Quem quiser falar, fica à vontade. O professor? Pode falar. Aqui é o David. Professor, o senhor poderia explicar como será essa atividade? Vou explicar ela agora, David. Deixa eu colocar aqui, ver se vocês conseguem ver essa tela do AVA aqui, vocês todos veem? Alguém fala aí, abre o microfone, que eu não vou conseguir ver, quer dizer. Sim. Ok, gente. Tá aparecendo. Apareceu, mas saiu. E agora? Tá Não. aparecendo. Coloca, tá aparecendo?
Não, eu acho que tem uma barra na tela do senhor aí, azul. E agora? Também não. Vou parar e vou colocá-la de novo. Vou colocá-la separada aqui. Tá aqui. E agora? Também não. Agora sim. Então, aqui, ó, vocês estão vendo? Todo Aí, mundo está vendo? Meu Deus do céu. Mas só para o David ou caiu para todo mundo? Tô vendo aqui. Tá vendo, Tá né? carregando aqui. Pronto, apareceu. Isso. Isso, legal. Então, vocês estão vendo aqui a tela inicial da nossa disciplina, Organização, Sistemas e Métodos, tá? Todo mundo consegue acessar as disciplinas, não é isso? Todo mundo tem acesso? Sim. Todo mundo já sabe como entrar, legal. Afinal de contas, vocês, no semestre passado, já com certeza, já viram muito isso. Então, aqui a tela inicial da nossa disciplina. Eu trago aqui uma breve apresentação, falando para vocês que estudaremos a introdução ao SM, né, o conceito de organizações e evolução histórica, tá? Tem aqui o plano de ensino, como eu disse para vocês, como vão funcionar as nossas aulas. Eu recomendo que vocês abram aí em um outro momento. E na nossa primeira semana, eu trago aqui para vocês a atividade de percurso, né, a aula inaugural, que era para ser aqui no BBB, tá? Em cada semana eu vou colocar ou o link ou nós vamos fazer via Meet ou via BBB, não sei, um monte de gente já me respondeu no WhatsApp que eu já vi, tá? Tem aqui os slides, esses mesmos slides que eu passei na aula de hoje, até domingo eu coloco já o da semana que vem, tá bom? E o modelo de atividade de percurso. O que eu quero nessa atividade de percurso? Deixa eu abrir aqui e vocês me digam se vocês vão conseguir ver aí. Cadê? Vocês estão vendo aqui o Word ou não? Não. Não, né? Bom, deixa eu abrir então aqui o Meet mesmo. A atividade como um todo. Ah, não, aqui só vai aparecer para poder... Deixa eu parar então a apresentação e colocar o Word para vocês. Modelo de atividade. Veja aí. Estão vendo? Sim. Isso. Então, está aqui o modelo de atividade. Vocês vão baixar esta folha aqui do Word, tá? Já tem tudo certinho aqui. Deixa eu colocar aqui aluno. Acrescentem mais uma linha aqui. Coloquem o nome de vocês, tá bom? Entendeu que eu não coloquei. Tá? Atividade de percurso. A evolução das organizações, ela vale juntamente com as outras, tá? Atividades do AVA, elas vão valer 20 pontos, tá bom? Não somente essa aqui, como as demais, eu coloco aqui, mas outras atividades terão, até por conta do projeto interdisciplinar, tá? E vocês têm até o dia 20 para poder entregar ela, tá bom? O que eu quero que vocês façam, né? Cada aluno, essa aqui é uma atividade individual, irá enviar uma pesquisa sobre a evolução histórica das organizações. Nela, ela precisa conter o conceito de organizações, tá? O principal objetivo e também a história da evolução ao longo dos anos até hoje. Então, vocês vão encontrar lá que as organizações passaram por todas aquelas teorias, teoria clássica, teoria científica, teoria burocrática, estruturalista, do comportamento humano, contingencial. Você não precisa citar todas elas, mas as principais, que é a clássica, científica e burocrática, talvez a neoclássica vocês começam a citar. E qual foi a influência dessa disciplina dessas teorias nas organizações atuais, tá? Vocês vão fazer isso de forma bem básica, não precisa fazer aquele trabalho estruturado com a forma toda. Por isso que eu já coloquei aqui o cabeçalho e o documento que vocês precisam baixar para colocar a pesquisa. É claro, coloquem o nome de vocês, coloquem a referência de onde vocês estão fazendo a pesquisa. É sempre bom, além do parágrafo que você citar, da pesquisa que você quiser, você colocar o seu comentário em cima
dessa evolução histórica, do que você entendeu que na verdade, é só essa parte aqui, ó, a história de sua evolução ao longo dos anos até a modernidade. O que você acha, na verdade, que mudou daquele período para cá? Porque nós sabemos que ainda existem empresas que trabalham de forma muito fechada, tá? Tem pouca flexibilidade e tantas outras coisas. Então, o que você acha que mudou de lá para cá? Ou se aquela influência lá da teoria científica, ela realmente trouxe uma melhora ao longo dos anos aí para as organizações? Isso aqui, como está ficando gravado, depois vocês podem voltar e assistir essa parte toda que eu estou passando, tá? Porque ela não está escrita aqui. Então, não é simplesmente copiar e colar a história das organizações, baixei aqui do Google, vou colar lá. Não, você tem que colocar a evolução, né, histórica das organizações, o objetivo, tá? O conceito de organizações e também essa evolução até a modernidade, além dos comentários do que vocês acham que mudou de lá para cá, ou qual a influência que teve das teorias, né, da abordagem clássica para as organizações da modernidade. Todo mundo entendeu até aí? Sim? Eleonice diz que a matéria não aparece para ela. Pessoal, todo mundo entendeu até aí? Prisvila mandou aí o link para ela. Gente, o professor Guilherme já apresentou para vocês o projeto, não é isso? Sim ou não? Já, né? Então, não preciso passar novamente aquele cronograma. A partir da semana que vem, tá, eu vou verificar o que o Guilherme já passou para vocês, para poder já entrar na parte principal da disciplina de organização, sistemas e métodos, para nós seguirmos exatamente aquele calendário. Como as nossas disciplinas começou a dele semana passada e a minha, pode ser que a gente não se encontre ao longo do caminho, mas o objetivo é fazer com que a gente cumpra aquele calendário lá para poder trabalhar com esse projeto integrador, que eu acho que vai ser um negócio muito bacana quando a gente fizer lá essa apresentação final, no final desse mês. Tá ok? Gente, para quem não estiver aparecendo, depois a gente fala no grupo, lá a gente conversa e verifica o que está acontecendo, tá? De repente vocês me passam o acesso lá e eu tento acessar com o login e senha de vocês para ver qual o problema que pode estar acontecendo, tá? Mas não era para estar acontecendo mais isso, afinal de contas, todos vocês foram matriculados. Ok? Tu viu que caiu o copo aí, né? Aqui o som, né? Caiu o copão aqui de alumínio, é fatal. O som ecoa aqui nessa casa. É isso, gente. Alguma dúvida, alguma sugestão? Se vocês não tiverem mais nada, a gente pode parar a gravação por aqui. Eu fico aberto a dúvidas, a questionamentos, enfim. Agora que nós criamos o grupo lá no WhatsApp, também vocês podem mandar a dúvida direto lá. Assim que possível, eu vou estar respondendo para vocês. E eu fico por aqui, né? Agradeço a participação de todos. Se vocês tiverem os outros colegas que não participaram hoje, avisem a eles, tá? Que a presença, ela é necessária, tá? Nós só temos aí 15 pessoas, 16 pessoas na sala, e ela é super necessária para a aprovação, até para você entender exatamente como funcionam as atividades. Os grupos de vocês já foram separados, acredito, né? Eu me lembrando de madrugada, levantava para comer um pedaço de bolo, quando dou fé, o copo cai acordando todo mundo. Nossa, copo de alumínio é horrível, gente. Ele faz mais barulho que o de vidro, né? Porque o de vidro cai, já quebra e acabou. O de alumínio, ele fica até... Ai, Deus me livre, aqui eu nem uso o de alumínio. Quando é para beber água gelada. Gente, obrigado, então. Boa noite a vocês. Não vou mais tomar mais tempo. Agradeço demais a participação de hoje. Até domingo eu devo postar os materiais instrumentais no AVA. Pode falar, Roque. Só agradecer mesmo. Essa aula vai só postar no AVA, né? Vou postar no AVA, tá? Não sei se eu consigo postar hoje, mas amanhã, pela manhã, com certeza ela vai estar. Ok, senhor. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a vocês.